Volta tudo. Ó, só agora começou a gravar. Espera aí, volta. Não faz mal, é que a mulher falou aqui, não sei o que da Progress, tá bom. Então, vocês vão ouvir de novo boa tarde, tá? Não tá, vamos lá? Boa tarde, pessoal. Com muita alegria nos nossos corações, nós estamos aqui mais uma tarde para dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, e hoje nós vamos ver o 13º capítulo, que tem como tema Caracteres dos Milagres. Que abordagens Kardec faz neste capítulo? Primeiro, ele traz para nós o que significa milagre no sentido teológico. Depois, ele traz como subtítulo: o Espiritismo não faz milagres. Aí ele nos questiona: faz Deus milagres? E, finalmente, fala sobre o sobrenatural e as religiões. Então, para a gente dar início, nós vamos ver qual é o significado da palavra milagre no sentido etimológico. Essa expressão vem de mirare, que significa admirar. E aí, algo que é admirável passa a ser uma coisa extraordinária e surpreendente, porque é algo além, né? Com esse sentido, na época, a própria Academia Francesa, ela acabou definindo a palavra milagre como um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então, ela associa a palavra milagre a um ato do poder divino. Pronto, é o poder de Deus. Por quê? Porque não está sendo entendido pelas leis da natureza. Ele está fazendo além daquilo que está nas leis que todos conhecem, né? E essa concepção da palavra milagre, ela acabou perdendo um pouco do seu significado com o decorrer do tempo, porque, no sentido teológico, então, se Deus fizesse, quando Deus fazia milagre, né, ele estava como que deixando de lado as leis da natureza, quer dizer, para manifestar o seu poder. Mas não foi Deus que criou tudo, né? Se a gente Deus criou o universo, Deus criou tudo que tem nesse universo, com essa obra grandiosa. Para que ele iria deixar de lado algo, passar por cima de algo criado por ele mesmo, que é a lei divina, né? As leis divinas, para manifestar o poder? Então, tinha algo incoerente nisso. E aí, Kardec acabou avançando nos estudos e percebeu que a característica da palavra milagre, né? Uma das características é ser algo inexplicável. E aí, essa ideia associada a milagre, de algo que você não explica, porque não poderia acontecer, não estava previsto para acontecer, o que ele passa a ser, então, um fato milagroso que vai encontrar explicação, né, por mais espantoso que seja. E aí a crença foi se desenvolvendo nesse sentido, algo extraordinário que ninguém consegue explicar como se deu. Só que para a igreja, né, o valor que ela dá à palavra milagre, ou aos milagres em si, ela acabou entendendo que milagre era tudo mesmo que não se explicava, e ela se apoiou nesse ponto, nesse embasamento. Então, tudo que pudesse ser semelhante a algo que fugia das regras que a humanidade conhece, das leis da natureza, então seria considerado uma heresia. Não podia, ninguém iria questionar. Aquilo era o milagre. Você não questionaria, né? Tanto assim que a própria igreja, ela acabou excomungando muitos fiéis, ela acabou queimando até muita gente, porque as pessoas não queriam acreditar que o milagre existisse.
Na verdade, a gente até, se a gente pensa, independentemente das religiões, né? Mas vamos pegar um exemplo na Igreja Católica, né? Para uma pessoa comum conseguir que morreu e que foi muito boa, ela conseguir alcançar o mérito de ser canonizada ou tornar-se uma pessoa santa, o que, entre os vários critérios que a Igreja reúne, qual é um desses critérios? É constatar a realização de milagres. Então, é a criança que não andava e foi lá e passou a andar, e a pessoa favoreceu, o outro que não chegava. Então, tudo que, principalmente, não se explicava, né? E, na época, gente, nós temos que lembrar que a ciência não era desenvolvida como é hoje. Então, não existia ciência para poder explicar que, talvez, com tal tratamento ou com tal medicação, aquela pessoa podia sim ter se curado e que aquilo não era um milagre, era uma evolução, era algo que já se podia explicar. Oi? Foi um eco aí. Muito bem. Então, um outro... Alguém ia falar? Acho que a Dadá quer falar. Acho que a Dadá quer falar e não está conseguindo. Não, querida? Posso tocar? Ok. É que você está em duas frentes, Dadá. Ela está em dois quadrantes. Ok, deve ser o celular e o computador. Então, vamos lá. Outro caráter do milagre é ser algo excepcional, ser um fato isolado, ser uma coisa incomum. Então, do momento em que um fenômeno se reproduz, quer seja espontaneamente, quer seja porque pelo ato da vontade de alguém, é que está submetido a uma lei. Então, se está submetido a uma lei, que ela não é conhecida, ou que, se ela for conhecida, isso não pode mais ser taxado de milagre. E aí, a ciência acabou, aos olhos das pessoas que ignoravam certas coisas, sendo assim, a igreja realiza milagres todos os dias, né? Mas a característica dele não é ser incomum, não é ser um fato extraordinário. Como é que algumas pessoas viam essa questão? A ciência faz milagre todos os dias. Então, se um homem que considerassem morto fosse chamado à vida, né, por intervenção divina, aí tinha acontecido um milagre. Por quê? Pelas leis da natureza, esse homem já estava morto. Então, só o poder divino poderia trazer a vida a esse ser. Mas se por acaso esse mesmo homem, né, não tivesse totalmente morto, mas tivesse com aparência de alguém que já não está mais participando da vida terrena, aparentemente, né? Mas restasse uma pequena vitalidade ainda latente. E a ciência, por uma ação de reanimá-lo, pelo uso de algum equipamento, de alguma ação magnética, conseguisse trazer nova vida a essa pessoa, aí era um fenômeno natural e não era mais milagre. Quer dizer, olha como a coisa era vista. Então, foram assim séculos e séculos de tempo onde as pessoas acreditavam nessa questão do milagre acontecendo dessa forma. Por quê? Eram pessoas que ainda ignoravam coisas, né? Então, tudo que fosse sobrenatural, cuja causa não se conhecia, era considerado milagre. E a proporção que a ciência foi se desenvolvendo, que a ciência começou a trazer novas revelações, novas leis, aí essa questão do maravilhoso foi acabando, foi ficando mais restrita, né? Porque a ciência já desvendava algumas
algumas coisas, mas a ciência ainda não explorava tudo que tinha na natureza. Então, a grande parte do que acontecia ficou destinada para esse sentido ilusório do maravilhoso. Quando a ciência começou a se desenvolver e quando a espiritualidade, acabou, a doutrina espírita acabou se revelando, essa questão do maravilhoso foi como que sendo expulsa do domínio da materialidade. Por quê? Porque o espiritismo, a doutrina espírita, ela acrescentava uma nova reflexão que a matéria não conhecia, que era a demonstrar a importância da vida espiritual, do elemento espiritual, do componente espiritual. Se a gente voltar para a primeira aula do nosso primeiro capítulo, nós vamos lembrar, né, que o que constitui o universo e a vida são dois elementos, o material e o espiritual. Mas aqui a gente só estava falando do material. Então, a doutrina espírita vem, como é que vai dizer? Ela acaba sendo assim, última instância para as pessoas que ainda acreditavam que uma coisa sobrenatural fosse um milagre. A doutrina espírita vem começando a desvendar isso, né? Por quê? Ela considera o elemento espiritual uma das forças vivas da natureza. Então, tudo que é decorrente desses fenômenos espirituais não são considerados como sobrenaturais. A gente sabe muito bem que, no início, aqueles fenômenos das mesas girantes, das batidas da porta, foram necessários porque precisavam chamar a atenção. Quer dizer, a doutrina começou a ser pensada, a ser avaliada por conta dos fenômenos. Mas nós já estudamos tanta coisa depois que a gente, nesses anos de CCDE, que a gente entende que aquilo foi apenas uma necessidade do momento, porque na doutrina o sobrenatural não existe. A nossa comunicação com o mundo espiritual não é algo sobrenatural, é algo que vem possibilitado pelo efeito da mediunidade. Né? Então, essa clareza que a doutrina vem trazendo, ela acabou fazendo assim, aquilo que era extraordinário, maravilhoso, espetacular, foi parando de ter sentido, de ter razão, né? E aí o tempo de ter essa crença em milagres foi se extinguindo. Sandra está aqui avisando que a gente tem só 2 minutos restantes. Como nós vamos entrar no item agora dizendo o Espiritismo não faz milagres, a gente sai e volta, começando com esse novo subtítulo. Fechado? Até já!